Uma boa noite a todos. Hoje estamos aqui num dia bastante especial, na casa de Adolfo Bezerra de Menezes, para conversar com vocês sobre Jesus, o maior terapeuta. Essa semana é uma semana de extrema importância, uma semana especial. A semana onde tradicionalmente comemoramos o nascimento de Jesus. E durante essa semana passada, enquanto eu preparava um pouco, como eu iria conduzir esse tema tão importante numa semana tão especial, eu fiz algumas reflexões em relação ao momento que a gente está vivendo. Qual será o objetivo do nosso Pai, nosso Criador? Qual será o objetivo de Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, o governador da Terra? Qual será o objetivo dessa espiritualidade maior, que a tudo dirige, com essa experiência ímpar que a humanidade está passando? Pela primeira vez, acredito eu, pela primeira vez, desde que se comemora o Natal, estamos precisando rever como comemorar. Talvez pela primeira vez, nós vamos nos confrontar com limitações que fatalmente vão fazer com que todos nós reflitamos em relação ao real sentido do Natal, ao real sentido de Jesus em nossas vidas. Pensando um pouco nisso, o primeiro questionamento seria assim, Quem é Jesus? O que Jesus simboliza para todos nós? Como que nós enxergamos Jesus? Nós enxergamos Jesus de duas formas, de uma maneira geral. Nós enxergamos Jesus como o condutor e o criador de uma religião cristã, doutrina cristã. E enxergamos Jesus como o dispenseiro de milagres e dádivas a nós. Então, como criador de uma doutrina, nós elaboramos dogmas, nós criamos uma série de segmentos religiosos com dogmas diferenciados que entendem, cada um deles, que seguem o que este fundador do cristianismo nos ensinou. Em um outro momento, e aí cada um se acomoda, a um tipo de segmento religioso que te acomode internamente. E uma outra perspectiva, a gente enxerga Jesus como dispenseiro de dádivas e de benesses em relação a nós. Então, toda vez que a coisa aperta, ai, Jesus, me ajude. Espíritos amigos, Mestre, Maria, me envolva, me proteja. Quando constatamos uma dificuldade emocional, uma dificuldade física, às vezes até dificuldades financeiras, dificuldades em relação à matéria, nós nos lembramos de solicitar ajuda a esse dispenseiro de milagres. E são muitas as situações onde muitas pessoas que diziam ter muita fé, que iam aos seus templos religiosos, que oravam, rezavam, louvavam, e que a hora que a dor bate à sua porta, e que mesmo orando, se ajoelhando, fazendo promessas, colocando água fluidificada, fazendo correntes de oração, aquilo não passa, ou às vezes se agrava uma doença, se agrava uma crise familiar, se agrava uma dificuldade financeira, uma vivência moral que esteja alterando o rumo daquela pessoa, daquela vida familiar, daquele núcleo familiar, é muito comum nós observarmos pessoas abandonando a sua fé.
que Deus é esse, que Jesus é esse, que não atendeu os meus pedidos. Então, até hoje, muitos de nós temos essa visão em relação a Jesus, nosso mestre. Há 150 anos atrás surgiu o Espiritismo. E através da codificação de Allan Kardec, tivemos a oportunidade de enxergar Jesus com outros olhos. O Espiritismo nos indica que Jesus é um guia. O que é um guia? A gente utiliza um guia quando a gente precisa chegar a um determinado lugar e a gente não sabe como, não é? Tá? Então, um guia é quem sabe como chegar ao fim da jornada, ao fim vamos dizer assim, do local estabelecido para o término daquela jornada. Um guia conhece e se propõe a guiar quem não conhece o caminho. Jesus é o nosso guia, que há 2000 anos atrás, 2020 anos atrás, nos trouxe um código de moralidade através do seu evangelho que nos indica o caminho a trilharmos nesta jornada terrestre. Nós espíritas entendemos que teremos uma vida eterna, que o nosso espírito, a nossa alma, desde que criados, não vai ter fim. Fomos criados simples e ignorantes e chegaremos à angelitude. Mas, durante esse percurso, teremos inúmeras vivências no corpo físico. E essas vivências no corpo físico têm um começo e têm um fim. É uma jornada. E é para essa jornada que o Evangelho de Jesus nos serve. Para essa jornada, e a jornada mais ampla, a jornada eterna, vamos dizer assim, que o Evangelho de Jesus nos serve. Será que nós entendemos qual o caminho que a gente deve seguir? Eu entendo que não, e eu entendo, e talvez vocês concordem comigo, né, que tudo que a gente está vivendo está servindo para a gente questionar exatamente isso. Será que estamos entendendo qual é o objetivo dessa jornada terrestre? Ou será que não estamos entendendo? Se a gente pegar e pensar assim, que a gente nasce nus, sem nada. A gente chega ao mundo sem nada. Com o nosso corpo, com a possibilidade de desenvolvermos a nossa inteligência, com a possibilidade de expressarmos tudo o que trouxemos de acúmulo das experiências das encarnações anteriores. Vamos passar por um processo de vários anos e vamos encerrar essa jornada terrena, exatamente como a gente chegou ao mundo. É apenas que nos cremam ou nos enterram vestidos e não despidos, como a gente chega ao mundo. O começo e o fim é o mesmo para quem tem saúde ou quem tem doença, para quem tem dinheiro ou para quem não tem, para quem tem muitos bens, para quem não tem bens nenhum, para quem tem família, para quem não tem família, para quem é homem, para quem é mulher, para quem se entende com uma outra opção sexual. O começo é um e o fim é um e o mesmo para qualquer pessoa, para qualquer humano encarnado. O indígena, neste canto do mundo, no outro canto do mundo, para qualquer civilização, o começo e o fim é o mesmo. Então, se o começo e o fim é o mesmo, se chegamos aqui sem nada, materialmente falando, e partimos sem nada materialmente falando, será que a gente pensa nisso? Será que a gente tem isso como uma realidade internalizada no nosso dia a dia? Se a gente for parar para pensar o tempo que a gente dispensa durante o nosso dia para cuidar, preservar e muitas vezes fazer prosperar o que nós não vamos levar, o tempo que a gente gasta com o cabelo, com a pele, mulheres com a unha, né?
com o cuidado físico, com a vestimenta, com a casa, com o adorno, com o carro, com os bens, com as conquistas. Será que ao mesmo tempo, nada disso eu vou levar? Eu cheguei sem nada e vou embora sem nada. Mas o fato de nós utilizarmos tanto tempo com o que não vamos levar indica que tem alguma coisa errada. Indica que ainda não entendemos qual é o caminho a seguir para se chegar a este fim. Ainda não entendemos o que devemos acumular. O Espiritismo nos ensina que nós somos herdeiros de nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. Eu nasci herdando tudo o que eu acumulei em relação à minha inteligência, em relação às minhas virtudes, em relação aos meus vícios morais. Isso eu levo. Eu herdei todas as minhas memórias, as lembranças, os arquivos, as marcas perispirituais que me fizeram sentir coisas, que me fizeram vivenciar coisas. Eu nasci herdando isso. E cabe a mim sair dessa experiência mais rico ou menos rico em relação ao que de verdade eu vou levar, em relação ao que eu vou herdar, porque é isto que eu vou levar no término dessa jornada. O que eu aprendi, os vícios morais que eu desenvolvi ou que eu simplesmente não quis alterar, e as virtudes que eu já consegui amealhar. Isso eu vou levar. E aí, será que nós entendemos isso? Por exemplo, quando eu planejo o meu Natal e me preocupo, e eu me coloco neste meio porque eu faço isso, eu acho que todos vocês também, né? Mas são questionamentos. Quando eu me preocupo em decorar a minha casa dentro das minhas possibilidades, quando eu me preocupo com o que eu vou servir na ceia, quando eu me preocupo com o presentinho e a lembrança de um ou de outro, qual é a noção, qual é o sentido, qual é a mensagem que eu estou passando em relação ao meu entendimento do que é o Natal? O Natal, depois de eu ter pensado, estudado um pouco a fala de hoje, né? Isso calou muito fundo dentro de mim, porque eu entendo que nós não estamos sendo coerentes e não estamos fazendo jus ao guia que Jesus foi e continua sendo para essa jornada. Porque nós, inclusive no dia dele, favorecemos e nos preocupamos com o que eu não vou levar, com o que eu posso pegar e com o que eu não vou levar. Eu não vou levar o presente que eu vou ganhar no Natal. Ninguém vai levar o presente que vai receber de mim no Natal. Mas talvez, se nós conseguirmos levar algum tipo de reflexão às pessoas que vão estar conosco neste dia, talvez a gente consiga ajudá-los a acrescentar um pouquinho nessa bagagem. E pensando um pouco nisso, eu me lembrei de uma história que eu vou pedir a licença para ler para vocês. É a história do livro de Neio Lúcio. É A Visita da Verdade. O livro é Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, do espírito de Neio Lúcio. É muito interessante essa historinha. Certa feita, disse o mestre que só a verdade fará livre o homem. Pedro, que estava na reunião familiar, perguntou: mas, mestre, o que é a verdade?
A verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a luz. Pedro fez uma fisionomia de quem não havia entendido. Jesus prosseguiu. Numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante em sua cegueira sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o. Dizia ele aos gritos, comoventes, pedia socorro. Nosso pai, profundamente compadecido, enviou-lhe uma emissária. Enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz se consolou por um período, de algum modo, mas, em breve tempo, voltou a lamuriar. O Todo-Poderoso, observando tanta dor, ainda enternecido daquele ser que tanto sofria, lhe enviou outra emissária, a esperança. A emissária falou-lhe da eternidade da vida. Rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retornou a se lamentar. Condoído mais uma vez, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira colocou-o no colo, acariciou, alimentou, endereçou-lhe palavras de carinho e o acariciou como se fosse uma abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. A verdade se fez presente através de uma grande luz. E essa luz clareou aquele local. E a hora que aquela luz, que a emissária verdade trouxe, clareou aquele local, aquele infeliz que tanto lamuriava, se apavorou. Se apavorou porque ele pôde olhar para ele mesmo. Ele observou que o seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés. E agora ele percebia, espantado, que ele mesmo era o autor daquela atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, ele se horrorizou de si mesmo, sem coragem de cogitar atravessar a porta com a verdade para a libertação. E para isso ele precisaria aprender a se limpar e a se purificar. Ele ficou apavorado e fugiu. E se enfiou novamente em uma outra caverna escura. E lá permaneceu. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno. Gritam fortemente, implorando ajuda celestial. Enquanto eles são amparados pela fé, pela esperança, pela caridade, eles se consolam e se desconsolam. Mas, quando a única que pode lhes trazer a libertação, que é a verdade, surge para cada um deles, eles fogem e continuam a alimentar-se na ilusão. Jesus, que é o nosso guia, nos disse:
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos de nós entendemos que a verdade é algo material. Por que eu digo isso? É a verdade que aquele segmento religioso tem. Então, para ser livre, para me libertar, para ter a vida eterna, eu preciso me batizar naquele segmento. Outros acham que é naquele outro segmento. Outros acham que é naquele outro. Mas Jesus já nos indicou o caminho. A única verdade que vai nos libertar é a verdade sobre nós mesmos, que é o que essa história, de uma forma simbólica, traz. Somos nós os causadores dos odores, das dores, das dificuldades que trazemos no nosso dia a dia. E enquanto não tomarmos a decisão de olharmos para dentro de nós e nos limparmos, continuaremos sofrendo. Continuaríamos nos iludindo, fazendo uma ceia de Natal, comprando presentes, investindo dinheiros aqui ou ali, gastando mais tempo da nossa vida com o que nós não vamos levar. É muito interessante nós observarmos que o tema de hoje é Jesus, o maior terapeuta. Como psicóloga, já há quase 40 anos atendendo, eu digo a vocês, são duas, além de situações de muitos, vamos dizer assim, de patologias mais sérias, psiquiátricas, são duas as grandes dificuldades que levam uma pessoa a um consultório psicológico ou psiquiátrico. A dificuldade em se perdoar, que é quando a pessoa se culpa, não se dá valor, se coloca em situações de risco, se coloca em situações de não progresso, não se permite o bom, por não ter conseguido elaborar culpas. Culpas conscientes dessa existência, ou às vezes culpas de outras existências. Então nós temos aí um veio de dificuldades psíquicas e relacionais que tem como foco, como raiz, a culpa. E nós temos um outro veio, que é a mágoa. É um outro veio. Que são as pessoas que nos procuram porque não conseguem perdoar, porque têm ódio, porque têm raiva, porque não conseguem aceitar a ingratidão do outro, porque condicionam o seu amor, condicionam a sua ajuda ao olhar do outro, à reação do outro. E quando a gente para pensar em nosso guia, que é Jesus, que resumiu a lei e os profetas na fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele nos falou há mais de 2000 anos atrás que eu preciso me amar. O que é me amar? Eu preciso fazer crescer dentro de mim coisas positivas que me façam sentir merecedor ou merecedora do bom. O dia que eu me amar, eu não vou me culpar. Porque eu vou entender que as coisas acontecem por conta de determinadas circunstâncias. Se perdoar não significa passar a mão na cabeça e fazer de conta que nada aconteceu. Se perdoar significa entender a falha e se colocar em alinho para não cometê-la mais. Jesus já nos falou sobre isso há 2000 anos atrás. E foi preciso não sei quantas linhas psicoterápicas, não sei quantas teorias que tentam ajudar as pessoas dentro dos consultórios a entender a importância do amor próprio. Só que, quando isto é falado e é trabalhado sem a vertente cristã, isso pode se transformar num ponto de egocentrismo. Da mesma forma, Cristo, quando indica amar ao próximo, como a ti mesmo, quando ele diz amar ao próximo, como que eu vou amar ao próximo? Como que eu vou amar ao próximo se eu tenho inveja, se eu tenho ciúme, se eu tenho revolta, se eu tenho soberba,
Se eu tenho orgulho, se eu tenho egoísmo. Como? O dia que eu não tiver nada disso dentro de mim, eu não vou me magoar. Porque a ingratidão do outro não vai ter onde pegar, eu não sou mais orgulhoso. Eu me dou por amor. Então, avaliem a profundidade do evangelho do nosso guia Jesus. Ele nos dá a resposta para todos os nossos males. O dia que entendermos que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, acreditando no porvir, acreditando que temos alguém além de nós a direcionar as nossas vidas, que nada acontece sem que precise acontecer. Estamos tão apavorados com a questão do Covid. Entendam, ninguém morre de véspera. Estamos na época natalina, né? Nem peru morre de véspera atualmente, né? Ele morre, muito tempo antes, né? Porque antigamente se matava o peru no sítio na véspera, né? Hoje nem peru. Ninguém morre de véspera. Eu tive uma notícia essa semana, 2 notícias muito interessantes, dá para a gente fazer uma analogia interessante. Desencarnou essa semana em Presidente Prudente uma menina de 14 anos, sequelas de Covid, ok? Não vou entrar em detalhes, sequelas de Covid. No mesmo dia, na TV, eu vi uma notícia de uma senhora de 104, aqui 14, aqui 104 anos, saindo da UTI, recuperada do Covid. 104 anos. Uma senhora de 104 anos, portadora, que já foi curada, né, mas com sequelas de câncer de pulmão. 104 anos. Então, entendam, precisamos nos cuidar, precisamos entender, sim, que é algo que precisa de cuidado. Só que, quanta falta de fé está acontecendo neste momento. Quanta falta de fé. Vamos nos cuidar, porque ajuda-te que o céu te ajudará. Mas vamos ter fé, porque não cai uma folha de árvore sem que Deus queira. Existe alguém acima de nós, entendendo tudo isso e sabendo exatamente o porquê está acontecendo tudo isso. Nós não sabemos, mas nós precisamos começar a refletir. Uma das reflexões é a primeira que eu fiz aqui com vocês. Primeiro Natal que a gente vai ter que passar totalmente diferente de tantos outros que a gente já passou. Será que não é para refletir que a gente precisa voltar no rumo, que a gente tem o guia, mas até agora a gente não está levando em consideração o mapa, que é o Evangelho de Jesus, que é o mapa. O guia é Jesus. O mapa que ele nos entregou foi o seu Evangelho. Será que estamos olhando para isso? Será que estamos levando isso em consideração? Eu entendo que não. Eu entendo que a humanidade não. Alguns sim, já começaram. Talvez nós, refletindo, já estamos começando a acender uma luzinha dentro dos nossos corações e das nossas mentes. Mas precisamos colocar neste alinhamento. Então, qual é este caminho? Se o único caminho que vai me levar é a verdade que vai me libertar. E a lei que resume, a única lei que resume toda a lei e os profetas é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, avalie o que tem aqui no meio. Amar a Deus, fé, entrega, a certeza de que nada acontece ao acaso. Amar ao próximo, tentar se despojar do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da soberba. Este é o caminho. Amar a mim, tentar me valorizar, tentar me potencializar, desenvolver a minha inteligência, desenvolver o meu amor. O dia que estivermos pondo em prática essas 3 regras,
que são as orientações do nosso terapeuta maior Jesus, estaremos seguindo o mapa que o guia Jesus nos deixou. Que durante essa semana e durante os próximos dias possamos deixar Jesus reinar em nossos corações. Possamos permitir que o seu evangelho faça parte do nosso dia a dia. Que assim seja.